aqui tem crianças, tem pessoas de várias idades, todas as pessoas estão acompanhando aqui. Há pessoas emocionadas, tem pessoas chorando aqui no local. É uma situação bem triste mesmo. Olha isso. Calhado para tentar de alguma forma levá-lo de volta ao mar. Uma cena muito bonita por você ver as pessoas se mobilizando para salvar a vida do animal. Ao mesmo tempo triste, porque você vê que a gente não conseguiu mostrar ainda, mas de animal mais profundo, já que a praia aqui é muito raso o local. Ela agora acabou de dar um suspiro, né? Jogou uma água pro alto. É um sinal de vida muito forte.